Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos mais um vídeo, mais uma análise a uma equipa de Primeira Liga, mas a competição é referente à Taça da Liga. Ontem o Sporting visitou o terreno do Vitória de Setúbal e foi afastado desta competição. A minha análise vai certamente para a equipa de Jorge Jesus, em que tivemos mais uma vez vários episódios sobre a arbitragem. Está a ser uma série negra para o homem do apito, vários erros individuais que depois causam muito transtorno a toda a comitiva no dia anterior do Futebol Clube Porto e nesse dia à comitiva do Sporting Clube de Portugal. Vocês sabem que eu não gosto de falar sobre arbitragem, dou aqui algumas pequenas opiniões, não querendo ferir suscetibilidades dos adeptos da equipa em causa, mas o Sporting acaba esta Taça da Liga com os mesmos pontos do Vitória de Setúbal, as mesmas vitórias, os mesmos empates, as mesmas derrotas, a mesma pontuação, e o único grau diferencial estava na diferença de idades, onde o Vitória de Setúbal, com uma equipa média mais jovem, segue em frente para a Final Four, que vai ser realizada no Algarve. Portanto, a equipa de Jorge Jesus não foi aquela equipa titular, fez algumas alterações e, na minha opinião, essas alterações depois sofreram com aquilo que o Sporting poderia dar em campo ontem à noite frente ao Vitória de Setúbal. Jorge Jesus alinhou com o seguinte 11, na baliza o guarda-redes Beto, lado direito Esgaio, lado esquerdo Jefferson, dupla de centrais com Coates e Douglas, à frente do sistema defensivo William Carvalho na situação de pivô defensivo, à frente do William uma linha de 3 com Markovic na direita, Elias no corredor central, Joel Campbell na esquerda e dois avançados, Castanhos mais fixo e Bryan Ruiz no apoio ao ponta de lança do Sporting. Vocês sabem, costumo primeiro em falar sobre os comportamentos e princípios de jogo referentes ao modelo de jogo de Jorge Jesus e depois passo para a cronologia no que diz respeito aos lances que eu escolho aqui para o meu canal e que dou realmente importância a esses lances. Não falo em todos, porque senão o vídeo ficaria muito longo, falo naqueles que tiveram realmente alguma importância. Também aviso já aos novos inscritos que não posso passar imagens televisivas devido aos direitos de autor que as televisões têm, e se colocar o YouTube depois vai-me bloquear essas mesmas imagens. Por isso, os comportamentos e princípios de jogo no que diz respeito ao modelo de Jorge Jesus não se alteraram, ou seja, os jogadores, alguns eram diferentes, o caso de Elias na posição de Adrián ou Castanhos na posição, por exemplo, de Bas Dost. Cria aqui algumas mudanças comportamentais no que diz respeito ao coletivo. É lógico que através das individualidades e da qualidade de cada jogador vai diferenciar na comparação de aqueles que habitualmente são titulares. Mas o Sporting, igual a si mesmo, com os mesmos comportamentos, na sua primeira fase de construção, era notório que Douglas e Coates abriam para quê? Para que depois William Carvalho fizesse a linha de 3 para construir a primeira fase do Sporting. Era bem visível, é um comportamento já identificado nesta equipa, e depois quando o Sporting passava para a segunda fase, aí os comportamentos também eram idênticos. Falando nos corredores laterais, o Sporting com bola, era notório que o Sporting estava organizado na primeira parte, faltaram outros valores que fizeram com que o Sporting tivesse uma primeira parte mediana,
mas a organização estava lá. No lado direito era bem visível que quem dava a largura, e dependendo do momento de jogo e da rotina ofensiva, era Esgaio que dava a largura, e depois, muito bem, no meio era Markovic que procurava movimentos mais interiores. E reparem que nesta imagem o posicionamento está realmente muito bem organizado, porque Markovic procura linhas interiores, Esgaio está aberto no seu corredor, e depois vejam que Bryan Ruiz faz a diagonal de dentro para fora, ocupando a posição deixada por Markovic. Na frente, Castanhos, o interior contrário é Campbell e Elias muito bem posicionado. Depois, dependendo da dinâmica e da comunicação dos seus jogadores, em outras situações não era Esgaio, mas sim Markovic que dava a largura ao corredor. Como vocês podem ver nesta imagem, Markovic, ao dar a largura, vocês reparem que o Sporting continua organizado. William Carvalho vai a descer para a sua posição natural, vai aparecer Elias no apoio, e depois o Sporting conseguia com alguma naturalidade construir o seu jogo já numa segunda fase. Do outro lado era exatamente a mesma situação. Dependendo da dinâmica, era Jefferson que dava a largura ao corredor e Campbell procurava movimentos mais interiores. Por sua vez, e dependendo também da dinâmica de jogo, era Campbell que dava a largura ao jogo do Sporting pelo lado esquerdo, e depois, como vocês podem ver na imagem, Jefferson muito bem no apoio mais recuado. De destacar que a organização nunca se perdeu. Vocês reparem que no cruzamento de Campbell, Castanho está na área, Bryan Ruiz está à entrada da área, e possivelmente não tenho aqui a posição de Markovic, deveria atacar o segundo poste, mas creio que Markovic estava lá. Porquê? Porque o Sporting na primeira parte foi muito organizado. Há aqui um pormenor em que Bryan Ruiz, sempre que joga no corredor central, no apoio ao avançado, não é o mesmo Bryan Ruiz quando joga na sua posição natural, mais no lado esquerdo. E vocês podem ver que Bryan Ruiz descia muito no seu corredor à procura da bola, criando uma linha de passe, e vocês veem que o Sporting ainda estava na sua primeira fase, quando Bryan Ruiz é obrigado a descer em demasia as suas linhas para receber a bola. E caso contrário, Adrian consegue ser mais inteligente. Porquê? Porque vai procurar o espaço entre linhas, entre a linha defensiva do adversário e a linha média, naquele espaço mais morto, e é aí que o médio centro do Sporting deve receber a bola. Estes foram os comportamentos do Sporting com bola. Falei no corredor direito, no corredor esquerdo, falei na parte mais ofensiva, falei no posicionamento de Elias e William Carvalho, em que o Sporting esteve realmente organizado. Depois, o Sporting sem bola era uma equipa que pressionava muito alto. Vocês podem ver nesta imagem que o Sporting tinha 6 jogadores já dentro do meio campo do Vitória de Setúbal, e podem ver que Markovic depois faz a compensação quando Esgaio pressiona muito mais à frente a equipa do Vitória de Setúbal. Bryan Ruiz e Castanhos na mesma linha a pressionar a primeira fase do Vitória de Setúbal, e depois Elias, Markovic e Campbell, o trio do meio campo, também forçavam e subiam as suas linhas para a pressão ao Vitória de Setúbal. E o Sporting, quando não conseguia recuperar a bola no meio campo do Vitória de Setúbal, o que é que acontecia? Quando o Setúbal conseguia sair da pressão e invadia o meio campo do Sporting, acontecia que o Sporting baixava as linhas, Markovic e Campbell desciam, formando uma linha de 4 médios com Elias e William Carvalho. Na frente, dupla de avançados com Bryan Ruiz e Castanhos. E o Sporting então defendia num 4-4-2. Muito importante, o Sporting na primeira parte teve organização, só que não teve intensidade. E porquê? Elias não é um Adrian, e depois Bryan Ruiz, naquele papel atrás do avançado, também não consegue dar grande intensidade à equipa do Sporting. E depois, defensivamente, já aqui falei, o grande problema deste Sporting é realmente os corredores laterais,
Jefferson não consegue defender com qualidade para uma equipa como a do Sporting e Esgaio parece que ainda não se adaptou àquela posição numa realidade da equipa A do Sporting. E então o Sporting levava sempre com investidas do Vitória de Setúbal, quando saía da pressão, sempre para os corredores laterais. E claramente Douglas é um elemento a mais nesta equipa, não tem qualidade para atuar ao lado de Coates. Depois outra diferença é que Castanhos também não é um Bas Dost, não só no segurar do jogo, na pressão à primeira linha do Vitória de Setúbal e depois também na movimentação dentro da área para a finalização. E então o Sporting teve uma primeira parte sem intensidade, não houve ali grande ligação entre os jogadores individualmente, mas esteve organizado consoante as ideias de Jorge Jesus. Na segunda parte o Sporting foi mais pressionante, eu vou já explicar depois na cronologia. Porquê? Porque depois ele tira Bryan Ruiz ao intervalo e o que é que acontece? Quando o Bryan Ruiz não desce no terreno porque não lá está, porque o Sporting pôs Bas Dost e jogou Bas Dost e Castanhos, e quando o Bryan Ruiz não está para descer linhas, o que é que acontece? Acontece que Elias encontra mais espaço do meio campo à frente e então Elias consegue subir muito mais as suas linhas, dando organização a William Carvalho e Elias num apoio mais à frente, que acaba por fazer o golo. Mas vamos então à cronologia da partida. Tivemos poucos lances na primeira parte. Reparo que Nuno Santos, logo no primeiro minuto, faz um remate para grande defesa de Beto, após um lance individual de Costinha pelo lado direito do Setúbal. Primeira oportunidade do golo é através do corredor esquerdo do Sporting. Depois, aos 9 minutos, há um duplo remate de Elias, o primeiro uma grande defesa do guarda-redes do Setúbal e depois, num segundo remate, a bola sai ao lado. Aos 18 minutos dá o golo do Vitória de Setúbal através de bola parada. Venâncio consegue cabecear a bola e depois consegue na mesma situação fazer um remate à baliza, fazendo o golo. Aqui o Sporting tem meia culpa, porquê? Porque a sua organização defensiva no que toca às bolas paradas, naquele cordão que é presenteado na área, houve ali uma falha e Venâncio saltou e fez o golo. Saltou um cabeceamento, há uma defesa de Beto e depois na recarga faz o golo do Setúbal. Aos 33 minutos há um cruzamento de Nuno Santos do lado esquerdo e João Amaral depois não recepciona, mas remata de primeira com o pé esquerdo e a bola sai ao lado. Mais uma oportunidade para o Setúbal, desta vez através do corredor direito do Sporting. Portanto, poucas oportunidades de golo na primeira parte. O Sporting sai para o intervalo a perder por 1-0, não porque não esteve organizado, mas porque não teve intensidade. Ou seja, foi o Sporting um pouco morto, muito lento, não só no transporte de bola, mas como no seu passe, na sua mecânica enquanto construtor de jogo, e então pecou muito por isso, em que realmente Bryan Ruiz teve um dia muito infeliz. Sai Markovic e Bryan Ruiz. Markovic continua também a ser um ghost, a ser um fantasma deste plantel de Jorge Jesus. Sai Markovic e Bryan Ruiz, entra Bas Dost e Gelson Martins. Aqui o Sporting já coloca dois titulares indiscutíveis, Bas Dost e Gelson Martins. Joga na frente com Bas Dost e Castanhos, o que implica que os dois avançados não faziam o papel de Bryan Ruiz e acontece que mais espaço tinha para Elias avançar no terreno. Depois, aos 74 minutos, sai Castanhos e entra André. Vocês reparem que dos 45 minutos da segunda parte, no início da segunda parte, até aos 76 minutos, 76, o Varela, o guarda-redes do Setúbal, não faz uma única defesa. Foi um Sporting que entrou não com aquele gás que era necessário e com aquela intuição de fazer rapidamente o golo do empate, mas foi dos 45 aos 76 minutos, não houve qualquer oportunidade para a equipa do Sporting. André entra aos 74,
sai castanhos, e não vou repetir mais. Vocês sabem qual é a minha opinião sobre André. Dei a minha opinião no dia em que ele assinou pelo Sporting. Não vou falar mais sobre o André. E aos 78 minutos há o gol do Sporting por intermédio de Elias. O Sporting tem uma intenção de esticar cada vez mais o jogo, porque jogava com 2 Castanhos e Bas Dost na frente, e ao esticar o jogo para a área, Bas Dost consegue cabecear, assistindo Elias, que remata e marca o gol do Sporting. E por falar de Elias, não tenho boa opinião sobre Elias, também já expliquei em vídeos anteriores. Vocês reparem que aquilo que eu falei sobre o posicionamento de Elias, vocês veem nesta imagem que o médio brasileiro posiciona-se muito mais à frente, quase em cunha com os 2 avançados, na linha dos 2 avançados, quando que, na minha opinião, Elias deveria recuar um pouco mais no terreno, dado a sua referência posicional. Para quê? Para dar uma linha de passe, possivelmente para o Sporting também mudar o corredor. Mas reparem que o Sporting, numa segunda parte não tão organizado, consegue chegar ao gol do empate. Costumo dizer que no futebol não há fórmulas matemáticas, e Elias avançou no terreno e conseguiu fazer o empate para o Sporting. Depois, aos 87 minutos, André falha isoladamente após um grande passe de Bas Dost. Ou seja, foi uma oportunidade falhada por André, que não vou dar a minha opinião. Aos 88 minutos, cruzamento de Campbell, e André, dentro da pequena área, num carrinho, consegue rematar por cima da baliza. Portanto, num espaço de 1 minuto, 87, 88, André falha escandalosamente 2 golos feitos para a equipa do Sporting. E quando a equipa falha, depois vamos dar aso à arbitragem. Aos 91 minutos há um penalti para o Setúbal sobre Edinho, e aos 93 minutos há um golo do Setúbal marcado por Edinho numa grande penalidade que atira o Sporting para fora desta taça da Liga. Um penalti que, na minha opinião, e colocando uns pauzinhos em cima, não é penalti. Na minha opinião, não é penalti, mas é somente a minha opinião, são os meus olhos, e o que os meus olhos veem, outros olhos não veem da mesma forma. Não há penalti, é uma decisão errada de um árbitro que marca um penalti aos 91 minutos e o Setúbal marca aos 93. Mas desculpar o jogo que o Sporting fez através de um penalti mal assinalado não me parece que seja justo, depois de tudo aquilo que o Sporting desperdiçou durante a partida. Ou seja, era um jogo de importância elevada, porque Jorge Jesus apostava muito na Final Four, e se era um jogo de elevada importância, o porquê de Jorge Jesus ter mexido no 11? E depois continuo a dizer que o plantel do Sporting não é equilibrado. Há jogadores no Sporting com muita falta de qualidade para jogar numa equipa com a grandeza do Sporting, e depois os erros nossos vamos depois sacudir para os erros dos outros. Por isso, o Sporting teve 93 minutos para marcar mais um golo que o Setúbal, teve 93 minutos para marcar mais um golo do que o adversário e não o conseguiu fazer. E nós, treinadores, temos que olhar o que é que se passou dentro das 4 linhas, aquilo que nós podemos controlar. Para quê? Para melhorar o nosso futebol, o nosso plantel, o nosso 11, e não se esconder atrás de erros de arbitragens, porque o árbitro errou, como também Elias errou, André Filipe errou, Coates errou, e toda a gente erra, mas o elo mais fraco acaba sempre por pagar a fava. O Sporting não está bem e os dirigentes sabem internamente que o Sporting não está bem. Mais uma competição de fora. Espero que vocês tenham gostado da minha análise. Quem não é subscritor do canal, façam aí o favor de se inscrever, estarem atentos às novidades aqui no Joga Simples. O meu muito obrigado pelo apoio que tenho tido
todos os dias, através de mensagens, através da subida dos inscritos no canal, através dos likes que vocês colocam nos vídeos. Se vocês gostarem desta minha análise, é muito importante vocês colocarem o like. Está em baixo desta janelinha aquele sinal de like ou dislike. Coloquem o like, é o único apoio que vocês podem dar, é através do like ao canal Joga Simples. Da minha parte, o meu muito obrigado, e ficou mais uma vez uma análise a uma equipa da Primeira Liga em Portugal, desta vez para uma competição diferente, a Taça da Liga.